Convido-lhes a abrirem suas Bíblias em Êxodo, capítulo 28. Vamos falar hoje sobre a importância da beleza para a sua vida. A importância da beleza para a sua vida. Êxodo 28, 2. Deus dando ordens quais são as vestimentas do sacerdote, sumo sacerdote. Farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para a glória, ou em outras traduções, para a beleza e ornamento. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para a beleza e ornamento. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. O Senhor também se preocupa com o belo. E que nós possamos, através dessa mensagem hoje, através da sua palavra, mostrar qual é a visão cristã acerca disso. E que nós possamos sair daqui também preocupados com o belo, assim como o Senhor está. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, Ele é preocupado com o belo. E quando Ele foi dar instruções com relação a tudo aquilo que aconteceu no tabernáculo, ele se preocupou em fazer um projeto que fosse belo. E se nós olharmos para todos os itens do tabernáculo, Deus deu especificações bem detalhadas para que tudo fosse muito bonito. Por exemplo, Deus apresentou a Moisés o design das roupas dos sacerdotes. Eles deveriam usar 7 peças de roupas. Se você ler o capítulo 28 de Êxodo, você vai ver a descrição detalhada dessas 7 peças de roupa. Eu vou destacar 2 partes da vestimenta da roupa do sumo sacerdote: o peitoral e a sobrepeliz, essa túnica azul. O peitoral era um pedaço de tecido quadrado, tinha um palmo de comprimento por um palmo de largura. E era ricamente bordado. Ele ficava sobre o peito do sacerdote, como o próprio nome já diz, pendurado por 2 correntes de ouro ligadas às ombreiras. No peitoral tinham 12 belas joias, dispostas em 4 fileiras, uma pedra preciosa para cada tribo de Israel. Um belíssimo peitoral. E aí a sobrepeliz azul também, essa túnica azul que vocês podem ver aí, ela era feita de linho fino e possuía 3 características interessantes. Em primeiro lugar, ela não tinha costuras. Em segundo lugar, o colarinho ao redor da abertura ali para a cabeça entrar, era tecido de modo que não rasgasse. E por fim, sua orla, lá embaixo, nessa túnica azul, você vê romãs penduradas, feitas de estofa azul, púrpura e carmesim, e tinham campainhas de ouro pendurados entre essas romãs, de tal forma que quando o sumo sacerdote andava, essas campainhas elas faziam o som. Quer dizer, a vestimenta do sumo sacerdote ela era tão bela, mas tão bela e imponente, que segundo o Talmud, quando o rei persa Assuero, aquele de Esther, quando o rei Assuero fez um banquete para seus conselheiros e oficiais e procurava impressioná-los, ele deixou de usar a veste real para usar a veste do sumo sacerdote, que tinha sido pega quando Nabucodonosor foi até Jerusalém, até o templo, e levou todos os utensílios do templo. Então, para vocês terem uma ideia de quão bela era a vestimenta do sumo sacerdote. O próprio rei deixou de usar a sua vestimenta para usar a vestimenta do sumo sacerdote. Mas não eram somente as roupas sacerdotais que possuíam beleza. Os próprios elementos do tabernáculo também eram belos. Considere, por exemplo, o candelabro. No lugar santo, no interior do tabernáculo, não tinha nenhuma abertura para a entrada de luz. Então, o lugar santo era iluminado por um candelabro, o qual, por sinal, era belíssimo também.
Ele era feito de ouro sólido batido e pesava cerca de 43 quilos. Ele consistia de 3 partes. A base, que vocês podem ver aí, a haste principal aí no meio, e as 3 hastes filiais que nós podemos ver para cada lado. Cada uma dessas hastes terminava em um pote feito em forma de flor de amêndoa aberta. As pétalas, então, da flor seguravam uma luminária de óleo, que então iluminava o lugar santo. E ao longo dessas hastes também existiam desenhos de flor de amêndoa aberta. Quer dizer, esse foi o projeto de Deus para um candelabro, um projeto belíssimo, por sinal. Nós poderíamos passar quase a manhã toda falando de todos os itens do tabernáculo e de sua beleza. Entretanto, acredito que já deu para mostrar aquilo que o salmista destaca no Salmo 96 e que nós cantamos em nossas músicas, de que a formosura está no seu santuário. Nós não cantamos? Glória e formosura estão no seu santuário. O tabernáculo, entretanto, não era somente belo devido a todos os utensílios no tabernáculo serem belos, mas também porque aquele que residia no tabernáculo, o próprio Deus, era belo. Deus é belo. E a beleza de Deus é frequentemente destacada nas Escrituras, mas muitas vezes passa batido por nós. Em um de seus salmos, que nós estudamos alguns domingos atrás, Davi declara: meu supremo desejo, quer dizer, meu único desejo é morar todos os dias no tabernáculo, para que eu possa contemplar a beleza do Senhor. Então a razão pela qual Davi queria estar no tabernáculo é para que ele pudesse contemplar a beleza de Deus. No outro salmo, Moisés destaca o seguinte pedido: seja sobre nós a beleza do Senhor nosso Deus. Não somente nas Escrituras a beleza de Deus é ressaltada, mas muitas vezes nós temos relatos de pessoas próximas da morte que têm uma espécie de visão dos céus, uma visão de Deus. Diz que quando Charles Kingsley estava morrendo, ele teve essa visão de Deus e ele exclamava: quão belo Deus é. Ora, em sendo Deus belo, então tudo aquilo que Ele cria é também belo, pois tudo aquilo que Deus cria reflete e exibe a beleza que Ele mesmo possui. Por diversas vezes na Bíblia, Deus é retratado como se fosse um grande artista que cria coisas belíssimas. O salmista, por exemplo, afirma que os céus são obra dos dedos de Deus. É como se Deus fosse um artista que usa os seus dedos para criar a sua obra. E que habilidade Deus mostrou com os seus dedos, não é verdade? É só nós olharmos para os céus todos os dias. A habilidade de Deus foi tal que ao Deus terminar na sua criação, em criar os céus nos primeiros dias, Ele disse: bom, gostei, belo. Assim também aconteceu ao Deus usar os seus dedos para criar todos os demais elementos nos dias da criação. Na flor que floresce, no pássaro que canta, no pingo do orvalho que cintila, no pôr do sol que brilha com esplendor, nós vemos reflexos da beleza de Deus. Ele fez tudo belo, não é à toa que ao terminar a sua criação, Ele diz: muito bom. Quando Deus diz que aquilo que Ele criou era muito bom, os comentaristas do hebraico são unânimes em dizer que Ele indubitavelmente estava dizendo que aquilo que Ele havia feito era muito belo. Isto é, no final de sua obra de arte que Ele fez com os seus dedos, Deus se delicia naquilo que Ele fez e considera belíssimo. Mas Deus não queria somente que aquilo que Ele criasse com seus dedos fosse belo.
Ele queria também garantir que aquilo que nós fizéssemos com os nossos dedos fosse belo, particularmente o tabernáculo, por exemplo, que nós estamos vendo nessa manhã. É por isso que Deus entregou para Moisés o projeto de todos os itens do tabernáculo, inclusive do candelabro e das vestimentas dos sacerdotes. E ele não somente entrega o projeto, mas ele quer garantir que a execução seja bela. E então ele chama Bezaleel, um grande artista que havia sido treinado no Egito durante a escravidão, para que realizasse a execução do projeto dele e tudo de fato saísse belo. Agora você consegue imaginar Moisés chegando em Deus e dizendo: Senhor Deus, vamos dar uma passeada ali fora do acampamento. O negócio é o seguinte, Senhor, acho que o candelabro não ficou tão belo assim. Olha, o Senhor colocou lá 7 lâmpadas. Isso não é tão belo quanto se fossem 3 lâmpadas. E Senhor, que coisa que é aquela da flor de amêndoa? Eu acho que existem flores mais belas por aí para o Senhor colocar no candelabro que essa flor aí. Vocês conseguem imaginar Moisés fazendo algo como esse? Não. Por que não? Porque se Moisés não estava considerando algo belo, então o que nós diríamos? Ele precisa de alguma forma rever os seus conceitos. Ele precisa reavaliar aquilo que ele considera belo e alinhar aquilo que ele pensa acerca da beleza com aquilo que Deus pensa acerca da beleza. A beleza não é algo subjetivo. O candelabro ele era belo e a vestimenta do sacerdote era bela, pois eles exibiam e refletiam a beleza de Deus. A beleza estava no próprio objeto. Ela não estava em Moisés considerar o objeto belo ou não. A beleza do candelabro não era porque Miriam tinha gostado do candelabro, nem porque Arão tinha gostado do candelabro, mas ela estava no fato do candelabro refletir e exibir a beleza de Deus. Se Moisés achasse o candelabro feio, ele estaria errado e Deus estaria certo. Quer dizer, a objetividade da beleza, ela não deixa de existir porque duas pessoas discordam acerca da beleza ou feiura de um certo objeto. A situação é similar a duas pessoas discordarem quanto ao resultado de 3 mais 4. Se Maria disser 3 mais 4 é igual a 18, e João disser 3 mais 4 é igual a 7, só porque duas respostas diferentes foram dadas à mesma equação, isso não quer dizer que a verdade não existe. Isso não quer dizer que não exista uma resposta certa. A verdade continua sendo que 3 mais 4 é igual a 7, independente daquilo que Maria e João acreditam acerca do resultado. Eles podem acreditar o que quiser acerca da resposta, mas a verdade continua sendo que 3 mais 4 é igual a 7. Assim também é com a beleza. Não importa aquilo que nós acreditamos acerca do candelabro. Se nós não acreditamos aquilo que Deus acredita acerca do candelabro, é porque nós precisamos reavaliar os nossos conceitos de beleza e precisamos readequá-los àquilo que Deus pensa da beleza. É interessante como nós estamos hoje longe das Escrituras e de nossa tradição acerca da beleza. Quando Robert Mills, um professor universitário cristão, pergunta para seus alunos universitários cristãos: a beleza está nos olhos de quem vê? A resposta é quase imediata e unânime: sim, a beleza está nos olhos de quem vê. E então Robert insiste e pergunta: mas por quê? E a resposta que ele usualmente obtém é a seguinte: porque uma pessoa pode gostar de uma coisa e outra pessoa pode gostar de outra coisa. Ou uma outra resposta que ele usualmente obtém: ninguém pode dizer para outra pessoa aquilo que é belo. Ora,
Isso são alunos com berço cristão. São alunos extremamente educados. Por que nós chegamos neste ponto? Por que nós chegamos num ponto em dizer que a beleza é relativa, que é uma questão de gosto, que está nos olhos daquele quem vê? Bem, é uma longa história, mas até mais ou menos 200 anos atrás ninguém acreditava nisso. Até 200 anos atrás, todos nós acreditávamos que a beleza de algum objeto deveria refletir algo transcendental, deveria refletir a beleza do próprio Deus. Mas daí Deus foi expulso do mundo e da arte. A arte não visava mais reproduzir a beleza de Deus, mas cada um era responsável por criar a sua própria beleza. Ora, se não existe um padrão de beleza, então a beleza deixa de existir. Se não existe uma referência de beleza, então ela não existe mais. Não tem sentido nenhum em falar que a beleza é subjetiva. Como pode existir uma beleza que é subjetiva? Se a beleza está nos olhos de quem vê, então ela não existe. Se você acredita que algo é belo e o outro acredita que outra coisa é bela, então não tem sentido em falar em beleza. A beleza só tem sentido em ser mencionada no contexto de existência de um padrão, no sentido de existência de uma referência. A expulsão de Deus como grande referência da beleza levou a uma degradação absurda na arte. Cito alguns exemplos. Na escultura, por exemplo, nos anos 1500, Michelangelo esculpiu Moisés de uma pedra de mármore durante vários anos. É uma escultura belíssima. Moisés sentado, com o corpo voltado para frente, a cabeça com a pujante barba olha para a esquerda, o pé direito repousa sobre o solo e a perna esquerda acha-se levantada de maneira que apenas os artelhos tocam o chão. O braço direito une as tábuas da lei a uma parte da barba e o esquerdo repousa sobre o colo. Dizem as más línguas que ao terminar de esculpir Moisés, Michelangelo ficou tão vislumbrado com a beleza da escultura que ele mesmo esculpiu, que ele bateu com o martelo na estátua e gritou: "Por que você não fala?" Para ele aquilo lá era tão real, tão vívido, que ele achava que a escultura devia conversar com ele. Mas hoje, olha qual é a exibição no Museu de Arte de Los Angeles. Uma rocha de 340 toneladas. Meu filho, se ele tivesse força, poderia catar em qualquer canto. O Gustav, que é um pouco mais lutador de sumô, ele poderia catar em qualquer canto e levar para o museu lá também, hein? Não precisando de treinamento nenhum para colocar lá e exibir no Museu de Arte de Los Angeles. Na música, nos anos 1700, o compositor Handel escreveu o Messias. O oratório, o Messias, possui 2 horas e meia de duração. A partitura original possui 259 páginas. O Messias foi composto em 24 dias. Handel expulsou todo mundo de sua casa, deixou só um ajudante em sua casa, para que ele pudesse ficar trancado num quarto escrevendo o Messias. E nos últimos 3 dias ele expulsou inclusive o seu ajudante da casa, para que ele pudesse ficar concentrado em escrever o Messias. E dizem que quando o ajudante ficou preocupado, que Handel estava lá sozinho, chamou o guarda da cidade, e eles adentraram à força a casa onde Handel estava e encontraram Handel em lágrimas, dizendo que ele havia visto os anjos cantarem aquilo que ele estava compondo. A música possui tal beleza, o Messias, que em seu ápice, o célebre aleluia, as pessoas não podem se conter e se colocam em pé. Mas hoje, Mac Magrinho compõe funk na hora
no palco e as pessoas ficam de pé, estupefatas com isso. Na pintura, Rembrandt foi provavelmente o maior pintor holandês. Nos anos 1600, esse gênio da pintura, somente aos 24 anos de idade, ele pintou Jeremias lamentando a destruição de Jerusalém. E a Bíblia diz que Jeremias repetidamente alertou Zedequias, o rei de Judá, para obedecer ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. E Zedequias continuamente ignorou aquilo que Jeremias havia lhe dito e começou a persegui-lo. E a vingança de Deus foi terrível. Nabucodonosor veio com o exército da Babilônia e destruiu a Jerusalém. E naquela época, os pintores, eles procuravam retratar em uma só imagem toda a história de uma pessoa. Então eles pintavam dezenas de quadros que procuravam reproduzir aquela cena, a grande cena. E Rembrandt chegou nessa cena aí, que ilustrava toda a vida de Jeremias. Na pintura nós vemos, é difícil de ver neste slide, mas do lado esquerdo a cidade de Jerusalém está em chamas e possui detalhes preciosos se você olhar de perto, enquanto que Jeremias é retratado no limite entre a escuridão e a luz, lamentando o futuro sombrio dos israelitas. Isso em 1600. Hoje a artista plástica inglesa Millie Brown vem faturando milhares de reais pintando seus quadros não com pincéis, mas vomitando a tinta colorida sobre a tela. Entende? Ou nós temos um quadro pintado como se fosse uma bandeira, metade amarela e metade azul, vendido por 46 milhões de dólares em Nova York. Isso aí o Gustav pinta. Ou ainda o respingar de uma tinta sobre imensas telas de Jackson Pollock é considerado aquilo que há na arte. Que degradação! Robert Frorzak, artista americano, costuma dar o seguinte teste para seus alunos de pós-graduação. Por favor, diz ele, analisem a pintura de Jackson Pollock e explique o porquê ela é boa. Jackson Pollock, só para lembrar, é aquele que acabei de mostrar, que respinga lá a tinta sobre os quadros e deixa ela escorrer sobre os quadros. Então, após eles darem, ele mostra essa tela aí, tá? Então, para eles, analisem essa tela de Jackson Pollock e explique por que ela é boa. Após eles darem, então, respostas extremamente eloquentes, Robert explica que a pintura, na realidade, é somente uma visão bem próxima do avental que ele usa para realizar as suas pinturas. Robert não culpa os alunos. Ele provavelmente daria a mesma resposta. Afinal de contas, é possível distinguir a diferença entre esse troço aí e a pintura do Jackson Pollock? Não. Então, onde nós chegamos? Notem o que levou à expulsão de Deus como referencial da arte e a consideração de que a beleza é subjetiva e não mais objetiva. O belo foi substituído pelo feio. Hoje a beleza é subjetiva e está nos olhos de quem vê. Mas se pararmos para pensar bem, no fundo, ninguém de nós acredita que a beleza é subjetiva. No fundo, ninguém de nós acredita que a beleza está nos olhos de quem vê. Imagina a seguinte cena. Imagina que eu chegue na Gislaine, minha esposa, e digo o seguinte: vou levar você para um lugar belíssimo, para nós almoçarmos e comemorarmos o aniversário de casamento. Aí nós arrumamos alguém para ficar com as crianças vão lá para a Vanessa. Eu visto meu terno, a Gislaine veste o melhor vestido que ela possui. Nós entramos no carro para o nosso almoço romântico. E de repente nós chegamos num lugar misterioso, é o lixão de Campo Grande.
Aí eu tiro 2 cadeiras do carro, eu tiro a mesa, coloco uma vela em cima da mesa e digo: olha, está tudo pronto para o nosso belo almoço romântico. E a Gislaine diz: um belo almoço no lixão? Claro, respondi eu. Você não disse que a beleza está nos olhos daquele quem vê? Então, eu acho esse lugar belíssimo. Você não aprecia o cheiro do lixão? Sinta só o odor. Formidável. Olhe só para os belos cães, os ratos e os urubus, a beleza que eles possuem, estando famintos aqui a comer as coisas que nós temos aqui. E o que dizer do colorido que nós podemos ver ali, dos diferentes itens no montão do lixão? Qual vocês acham que vai ser a reação dela? Ah, vai te catar. Ué, mas, termino eu, mas a beleza não está nos olhos daquele quem vê? Se a beleza é subjetiva, então quem é responsável por dizer que comemorar o aniversário de casamento no lixão não é belo? Quem é responsável por dizer que isso não é belo? Se a beleza é subjetiva, então no final não se pode fazer julgamentos estéticos nenhum. Não há mestres na estética. Não há críticos literários, não há críticos de arte, não há críticos musicais, não há críticos de nada. Para que esses críticos vão existir? Afinal de contas, a beleza está só nos olhos dele? Ou a feiura só está nos olhos dele? Nos meus, a beleza pode ser diferente. Então, no fundo, todos nós acreditamos que a beleza seja objetiva. E nós, como cristãos, deveríamos defender isso. Nós, como cristãos, deveríamos sair pelo mundo pregando que a beleza, de fato, é objetiva. E deveríamos dar nome aos bois, deveríamos dizer que aquilo que o Jackson faz, aquilo que aquela Millie faz, que o Mac Magrinho faz, é feio e não é belo. E mais, nós devíamos dizer que tudo isso é porque Deus é belo. E por isso a objetividade na beleza existe. Há pelo menos 3 implicações de Deus ser belo e da objetividade da beleza. A primeira é que você deve aprender aquilo que é belo. Ué, mas eu posso agora aprender aquilo que é belo? Lógico. Para a confecção de diferentes itens do tabernáculo foi convocado, conforme eu disse, Bezaleel. Ele nasceu e cresceu no Egito. Ele foi treinado, provavelmente, com os maiores artistas do Egito. E após, então, o povo estar no deserto, e Deus, então, desejoso de confeccionar uma casa para que ele pudesse residir no deserto, e então Deus transmitir a Moisés o plano belíssimo do tabernáculo. Deus chamou Bezaleel e o encheu com o seu espírito para que fosse capaz de criar os belos itens do tabernáculo. Ele não chamou o Zé Mané da esquina. Ele chamou a elite, o melhor. Isto é, nós podemos aprender aquilo que é belo. E de fato foi isso que aconteceu. Bezaleel e o seu assistente começaram a ensinar alguns do povo de Israel como se faz a coisa, como se faz objetos belos, de tal forma que de fato a obra do templo, do tabernáculo, aliás, pudesse ser terminada. Algumas pessoas talvez desse grupo de aprendizes não soubessem aquilo que é belo, e então Bezaleel teve que ensiná-los aquilo que é belo. E obviamente que ele também aprendeu do próprio Deus, de todo o design das roupas e do candelabro, por exemplo. O enfiamento da música, da escultura, da pintura e de qualquer coisa que nós possamos pensar na arte, talvez tenha dessensibilizado você com relação àquilo que é belo ou feio. Isso é, você não consegue distinguir entre o belo e o feio.
pois você esteve a vida inteira imerso no feio. E talvez você não soubesse disso. Isto é como se você tivesse comido a vida inteira no McDonald's e agora estivesse começando a comer ervas. Inicialmente você não vai conseguir distinguir o sabor das diferentes ervas e nem vai conseguir apreciar o sabor das ervas. Mas se você começar a parar de comer no McDonald's e começar todos os dias a comer as ervas, então vai chegar um ponto que você vai saber distinguir entre o sabor das ervas e apreciar o sabor das ervas. Então talvez você esteja acostumado a vida inteira a ouvir heavy metal, a ouvir pop, a ouvir Mac Magrinho, e a criar arte tal qual a de Millie, a de Jackson e assim por diante. Então é preciso que você pare de ouvir e criar esse tipo de pintura e comece a ouvir Bach, Mozart, Beethoven e Handel. Que você comece a ver as pinturas de Rembrandt, que foi um dos grandes pintores de grandes cenas bíblicas, e assim por diante. Note que é muito importante isso. Não despreze isso. É muito importante que você saiba bem distinguir entre o feio e o belo. Pois se você considera uma música, uma poesia, um livro belo, e Deus considera aquilo feio, você está indo contra Deus. E por outro lado, se você considera uma música, poesia ou pintura feia, e Deus considera aquilo belo, você também está indo contra Deus. E ir contra Deus é o quê? Pecado. Isso quer dizer que nós podemos pecar ao não saber distinguir, ou nos deliciar, ou apreciar, ou criar arte que não esteja de acordo com aquilo que Deus considera belo e que Deus considera feio. Então, em primeiro lugar, é preciso que nós intencionalmente comecemos a aprender aquilo que é belo. Em segundo lugar, incorpore coisas belas ao seu dia a dia. Nós já vimos que Deus aprecia as coisas belas, Ele gosta das coisas belas. Tanto é que Ele fez questão de Ele fazer o projeto do tabernáculo. E não só o projeto, mas Ele, digamos, contratou e colocou o seu espírito em Bezaleel para que a execução também fosse bela. A valorização de Deus pelas coisas belas não somente fica claro na criação do tabernáculo, mas também, por exemplo, no templo de Salomão. Diante do templo de Salomão foram colocadas duas colunas, e elas tinham centenas de romãs desenhadas nelas. E essas duas colunas não tinham função estrutural nenhuma no templo. Elas não tinham nenhuma função de engenharia no templo. Schiffer escreve que essas colunas elas estavam lá somente porque Deus disse que elas deveriam estar lá para fins de embelezamento. Isto é, se Deus valoriza tanto a beleza, então nós devíamos começar a embelezar o nosso dia a dia, colocando flores no centro de mesa, ouvindo música de Mozart durante o dia, lendo um livro clássico belo para a família antes de ir dormir. Edith Schieffer, aquela da hospitalidade, ela sabia incorporar a beleza no seu dia a dia. Quando Darrell Miller, uma daquelas que Edith Schieffer recebeu em sua casa, estava jantando pela primeira vez na casa de Edith Schieffer, a mesa estava posta belamente com velas, flores e guardanapos. A comida foi apresentada belamente. A importância que ele dava para a beleza no seu dia a dia era tal, inclusive durante as refeições, que ele escreveu um livro intitulado A Arte Oculta do Cuidado do Lar. A Arte Oculta do Cuidado do Lar. Nele, ela escreve o seguinte: não há ocasião na qual as refeições não deveriam ser importantes. As refeições podem até ser simples, elas podem ser baratas,
Elas podem até ser rápidas no meio de nossa correria, mas elas sempre deveriam ser mais do que simples comida. Relaxamento, comunicação e uma medida de beleza e prazer sempre deveriam fazer parte de nossas refeições, mesmo da refeição mais insignificante. Ou seja, comece a incorporar a beleza ao seu dia a dia. É bem provável que talvez pessoas próximas de você não se converteram ainda, porque você não valoriza a beleza. Porque a beleza é um dos elementos que aponta para Deus. O argumento mais simples para a existência de Deus é: a música de Bach existe, portanto Deus existe. Então, se na sua vida, no seu dia a dia, não existe a beleza, então quer dizer que existe feiura. E essa feiura não aponta para Deus, mas talvez aponte para baixo. É preciso que então a gente incorpore a beleza no nosso dia a dia, para que as pessoas, inclusive nela, vejam o próprio Deus. Em terceiro lugar, a contemplação da beleza deveria fazer você adorar a Deus. Nós já vimos que todos os itens belos refletem e exibem a beleza de Deus. Quando o israelita estava deixando o tabernáculo, talvez ao ver ali alguma cerimônia, e estava indo para sua casa, ele não dizia no sentido último: nossa, que vestimenta do sumo sacerdote, ou que abas lindas da cortina. Não, o que o israelita certamente dizia num sentido último ao deixar o tabernáculo era: uau, que Deus belo. Os itens belos que nós encontramos na terra, eles comunicam acerca de Deus. O salmista afirma que os céus declaram a glória de Deus. E na cultura hebraica, falar da glória de Deus era a mesma coisa que falar da beleza de Deus. Em outras palavras, os céus declaram a beleza de Deus. E Paulo afirma em Romanos que a resposta apropriada em sabermos que Deus é belo é adorarmos a Ele. Ou seja, é esperado de nós que todas as vezes que nós vemos algo belo, que nós digamos: uau, Deus, o Senhor é um fantástico artista, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é belo. Ou seja, a beleza de uma música, de um livro, de uma poesia, de uma arquitetura bela, não deveria nos afastar de Deus, mas deveria fazer-nos aproximar de Deus. Se um belo livro impede você de adorar a beleza de Deus, então, usando as palavras de Paulo em Romanos 3:23, então você está sendo destituído da glória de Deus, da beleza de Deus. Se uma bela música impede você de adorar a Deus, quer dizer, a própria música se torna o seu Deus, então você está sendo, usando as palavras de Paulo em Romanos 3, destituído da glória de Deus, da beleza de Deus. Então a nossa reação à beleza deveria ser similar ao rei da Inglaterra, George II, que segundo a lenda diz que quando o coral começou a entoar os primeiros compassos do Aleluia durante a execução do Messias de Handel, ele, extasiado, se colocou em pé. Ele se levantou de sua poltrona e se colocou em pé. E as pessoas que estavam ao seu redor perguntaram para ele se ele estava cansado. E ele respondeu: não, eu estou me colocando em pé em reverência ao Rei dos Reis, que está sendo exaltado neste momento. Esta deveria ser a nossa reação a algo que é belo. E nós vamos fazer isso nesse momento. Eu convido a todos que se coloquem em pé e nós vamos ouvir o Aleluia de Handel, em pé, em reverência ao Rei dos Reis. Senhor, nós queremos nos unir a este coral e dar aleluias ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Rei dos Reis e que o Senhor reina para todos sempre.
Obrigado que o Senhor é um Deus belo. Obrigado por tudo aquilo que já foi criado, tendo como referência a beleza do Senhor. Obrigado pela música de Handel, o grande Messias, que tocou tão profundamente a sua alma e de tantas pessoas já ao longo da história. Quantas pessoas já se converteram e naquela época ainda confessaram seus pecados e voltaram para o Senhor, tal qual o filho pródigo, porque ouviram a música bela. E nós rogamos ao Senhor que nós possamos aprender a incorporar a beleza ao nosso dia a dia, essa beleza do Senhor, e que nós possamos, ao incorporá-la, dobrar os nossos joelhos e nos prostrar diante do Senhor, adorando ao Senhor, porque o Senhor é Deus belo, que a força e a formosura habitam no seu santuário. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Todos tenham uma semana abençoada após uma breve meditação. A reunião está encerrada. Agradecemos pela sua presença.